Bom dia, meu oitavo ano querido. Que saudade de vocês, hein? Bom, essa semana o que a gente vai fazer? Vamos revisar o módulo 10 e 11, tá? A gente vai fazer uma revisão, rever aí as características de dois gêneros textuais, na verdade, mais gênero textual que a gente trabalhou nesses dois módulos. Mas antes disso, eu queria fazer um combinado com vocês sobre organização e plano de estudo. Eu tô achando que o fato, né, de vocês estarem um pouco mais frouxos, né, em relação à cobrança, porque quando a gente está em sala de aula, quando a gente se vê, né, ainda existe como é que eu vou dizer, aquela vergonha de não ter feito, aí vocês explicam, ai, não fiz por causa disso e tal, mas agora, né, simplesmente quando eu peço, eu tenho dois tipos de tarefas de casa que eu peço, né, uma é quando o livro, ele pede, né, naquela unidade lá, naquele módulo pede um exercício sobre textos e tal que eles põem, e nesse episódio eu não consigo saber quem fez e quem não fez, né? Eu toda segunda-feira eu tenho uma aula que é postada e vocês assistem. E na quinta-feira, normalmente, eu corrijo quando o exercício é do livro. E existe uma outra possibilidade que é quando eu peço uma produção textual para vocês postarem no Google Sala de Aula. E aí é a oportunidade que eu tenho de ter um contato com vocês, de perceber se vocês estão entendendo, se estão fazendo, se estão me vendo, né? Eu faço esse vídeo com tanto carinho, esperando que vocês assistam e que vocês cumpram as tarefas pedidas, tá? Bom, com relação a isso, eu queria combinar o seguinte: toda segunda-feira é a minha aula, né? Então, como é que vocês têm que fazer para estudar? Na segunda-feira tem a minha aula e mais algumas disciplinas. Todas as disciplinas provavelmente pedem algumas tarefas. Então, você assiste de manhã algumas disciplinas, né, as aulas, e durante a tarde o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer os exercícios cobrados por essa disciplina. Por essas disciplinas, né, desse dia. Por quê? Porque no dia seguinte, na terça-feira, vai ter outras disciplinas, vão ter outras e vão ter outros pedidos. Porque na quarta também vão ter outras e outros pedidos. Então, se você ficar enrolando, né, postergando, deixando para depois, você acaba se complicando e não conseguindo dar conta, né, desses exercícios. Outro problema é o seguinte: se você hoje foi lá assistir, vai assistir minha aula, eu vou explicar, né? Hoje eu não vou pedir, deixar você livre, já que você tem aí outras tarefas, né, que a escola está pedindo. Então eu só vou mesmo relembrar vocês a matéria que eu tô dando. Mas aí eu normalmente o que que acontece? Eu explicaria alguma coisa e pediria alguma tarefa. Se você faz logo, né? Você faz no dia, isso fica mais fresquinho na sua cabeça e ajuda muito que você consiga fazer, consiga desenvolver as coisas, suas habilidades em relação os assuntos que são abordados, não só na minha matéria, gente, tô falando para vocês, né, para vocês se organizarem, porque é ruim para mim quando vocês não fazem? Não. É ruim para você que está aprendendo, você está deixando de aprender na verdade, tá? Você está aqui na escola para isso, tá bom? Então, esse é um outro problema. E aí, o que que tem acontecido também? Tudo bem, eu hoje, segunda-feira, tô fazendo essa aula, peço alguma coisa para você fazer, e aí chega de tarde, você tem um médico, um compromisso, né? Eu sei que não são muitos compromissos, mas de vez em quando tem, né? Um compromisso, ou você não tá se sentindo muito bem, ou até bater uma preguicinha, né? Não vou fazer todos os exercícios, não, fazer só uma parte. Aí você escolheu não fazer produção textual na segunda-feira. Beleza. Mas aí você vai pegar e vai dar um jeitinho de fazer isso na terça. Ai, não deu para fazer na terça também teve um monte de dever. Tudo bem, faz na quarta. O que não pode é deixar de fazer nesses dias. Por quê? Bom, primeira opção, né? Primeiro é, o que que pode acontecer? A primeira coisa é quando eu passo o dever do livro. Na quinta-feira, se você não fizer até quarta-feira, na quinta-feira que eu passo lá o vídeo correção, você vai a copiar.
Não faz sentido você deixar de tentar fazer. Não importa que você erre, isso não importa. O que importa é que você tente fazer e que você faça. E a segunda opção, né, uma possibilidade, é quando eu peço uma produção para você postar. Eu preciso que você também tenha essa responsabilidade de postar. Pelos motivos que eu já falei, né? De estar tudo fresquinho na sua memória, para você não se enrolar com tantos afazeres, porque vai sempre vir. Não para, não para. A roda vai girando. E outra coisa, você não vai deixar para me mandar isso no final de semana. Final de semana é o dia da tia descansar. Eu não posso ver isso no final de semana. Eu tenho que ver lá até a quinta-feira. E porque sexta-feira eu já tô vendo as aulas, me preparando para outro assunto, que é o assunto que eu vou te dar na segunda-feira. Você pode me mandar na semana seguinte? Também não pode me mandar na semana seguinte, porque na semana seguinte eu já tô te pedindo outra coisa. Entendeu? O meu foco já tá sendo outra coisa. Eu já quero ter visto e ter ficado em paz, com a consciência tranquila de que você já entendeu aquele outro assunto. Eu não posso deixar que você fique me mandando quando quiser. Entendeu? Teve gente que eu pedi tarefa que mandou 2 semanas depois. Não pode ser assim. A gente tem compromisso e responsabilidade, tá bom? Então ficou combinado isso. Eu acho que vocês entenderam bem, né? Agora vamos lá para a revisão. 2 matérias bem tranquilas, bem fáceis. Eu fiquei sabendo que vocês não ficam assistindo direito meu vídeo. Eu acho que se assiste, de repente, fica lá, ai, olhando pro teto, pensando no cruz. Não pode. Tem que prestar atenção no que a tia tá falando. Eu me programo, eu olho a matéria antes, né? Eu até sigo o livro, a apostila no caso, porque eu acho importante que você tenha a minha fala, né? Eu sempre complemento com alguma coisa, mas eu acho importante que você tenha onde buscar e saber onde do que eu falei, onde que você pode reler, né? Pesquisar novamente, até porque você vai fazer exercícios e precisa rever. Sei que eu sei muito bem que o que eu falo aqui não entra de cara, né? Logo na sua cabeça. Você precisa disso, né? Que seja massivo. Então, eu tento seguir o que o livro fala, para você ter aqui, né, uma linha de raciocínio e que você possa voltar. Tá? Mas eu falo e eu tento ser o mais objetiva, né? A gente está estudando, vai ver negócio de objetividade, subjetividade. Mas eu tento ser o mais objetiva possível, né, na minha linha de raciocínio, no que eu ensino para você, que é para que você não fique de saco cheio de ficar olhando vídeos grandes. Eu não faço vídeos gigantes, eu faço na medida para você ter a informação necessária e entender o que eu quero dizer. Tá bom? Então, não é para você ir para monitoria cheio de dúvida, porque não é porque é para ter dúvida? Claro que você pode ter dúvida e deve perguntar. Agora, quando a professora lá percebe que você nem sequer viu a minha explicação, fica aí, fala para mim, eu fico triste. Me sinto triste, eu não quero que eu sei que você não quer que eu me sinta triste. Então, você vai prestar atenção no que eu tô falando, tá bom? Vamos lá. O módulo 10, ele vai falar de funções da linguagem e elementos da comunicação. Tá? Os elementos da comunicação são 6 e as funções da linguagem também são 6. Isso tá na página, começa na 138, né? A gente já teve uma aula disso. É claro que não vai ser uma aula completa, né? Como eu já fiz essa aula para vocês, tá? Mas então, se você. Aqui eu tô resumindo. Mas se você precisar dessa aula completa, é só você voltar lá, porque aquela plataforma que eu coloco, né? Eu deixo lá para vocês revisitarem quando quiserem, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui os elementos da linguagem. A linguagem humana, ela requer alguns elementos básicos, né? Você tem que ter aí alguém para dizer alguma coisa, né? Alguém que diga alguma coisa. Então, esse alguém que diz alguma coisa, ele se chama emissor. E eu digo isso para alguém, para um outro alguém, que se chama receptor. Então, daqui eu já tenho 2 elementos da comunicação, tá? Eu acredito que você não tenha dúvida do que é emissor, que emite a mensagem, receptor, que recebe essa mensagem. E eu tenho a mensagem,
né? O terceiro item aí, a mensagem, aquilo que eu quero dizer, que eu quero passar, né? Uma informação, alguma coisa, tá? E isso, né? A pessoa que fala para a pessoa que escuta, com alguma coisa, né, que ela escuta ou que ela lê, existe aí um contexto, que é o quarto elemento. Eu tô botando o quarto elemento, é claro que não tem ordem, tá, gente? Eu tô falando a quarta coisa, né? Quarto elemento aí nesse sentido. É um contexto. Contexto é o quê? Por exemplo, tem aquele contexto básico de eu com vocês, que seria a sala de aula, aquele contexto ali onde eu sou professora, eu, Daniele, sou professora naquele contexto, e vocês são alunos. A gente tem uma postura, né, a seguir. Eu não fico lá sentado onde vocês ficam. Às vezes eu fico, né, pra gente ver filme, mas normalmente eu até fico na frente, né, pra poder mexer ali. Se tiver que parar, comentar alguma coisa, que eu gosto quando eu tô passando alguma coisa, eu gosto de comentar, né, vocês sabem. Então, naquele contexto ali, eu sou a Dani professora, mas existe um contexto que eu tô aqui na minha casa, com a minha filha, com meu marido. Nesse contexto, eu já não sou mais professora. Eu tenho uma outra linguagem, uma outra postura, entende? O contexto, ele é modificado. A mesma pessoa, o mesmo emissor, ele se adequa a vários contextos, tá? E aí, eu tenho o canal. Canal é por onde que eu envio, né? Eu, emissora, eu tô tratando aqui eu como emissora hoje, e vocês como receptores, tá? E aí, no caso, o contexto aqui é um contexto de sala de aula virtual, né? Esse é o contexto onde eu sou professora e vocês são alunos. E o canal por onde a gente fala seria via internet, vídeo, né? Esse é o canal que a gente usa. E qual é o código? Código é a língua que a gente vai usar para se comunicar. Então, no caso aqui, com você, eu estou sendo aqui usando o código língua portuguesa. Mas eu acabei de dar aula, antes de gravar esse vídeo, eu estava dando aula para os meus alunos de espanhol. Nesse momento, o código já não era mais a língua portuguesa. Na verdade, eu mexo um pouco, né? Eu uso um pouco de língua espanhola, eu falo em espanhol um tempo, em outras partes eu vou falando também português, porque afinal de contas fica muito pesado, né? Na escola, ficar o tempo todo falando. Às vezes a gente quer explicar alguma coisa mais difícil, aí eu uso português. Aí eu uso código língua portuguesa, tá bom? Eu também posso usar o não verbal, enfim, né? O código é isso, tá? Então eu falei aí os 6 elementos, tá? Que combinados, na verdade, eles não existem sozinhos, eles existem num todo, né? Vocês viram que tudo isso faz parte dessa nossa comunicação. Tinha todos esses elementos que a gente tinha que levar em consideração. Depois eu tenho aqui as funções da linguagem, tá? Que também são 6, e aí tem os objetivos que elas querem alcançar. Eu vou começar aqui com a função emotiva, que também pode ser chamada de função expressiva, tá? Normalmente a gente tem numa letra de música, numa poesia, tá? Você tem aqui a função emotiva, que o objetivo do emissor, de quem transmite a mensagem, no caso, é transmitir emoções, sensações, desejos, sentimentos mesmo, né? E aí, quais são os recursos e estratégias? A gente tem o uso da primeira pessoa, adjetivos e advérbios de qualificação, tá? Pontuação sugestiva, né? Reticências, exclamações, interjeições, eba, uba, viva, isso tudo, para quem não sabe o que é interjeição. Eu tô lembrando vocês. Então, você usa isso aí como artifício para usar essa função. Aí depois a gente passa para a função apelativa ou conativa. Eu acho mais fácil quando a gente usa a palavra apelativa, né? Que eu acho que te lembra mais aqui veio,
tá? Então, aí tem um cartaz aqui no livro e tal. E aí o que a gente pensa dessa função apelativa ou conativa? Ela tem como objetivo alcançar o receptor do texto, dando destaque por meio de de recursos discursivos. Tá? Normalmente são textos publicitários, isso é o mais comum, tá bom? Aí a gente tem aí aqueles verbos no modo imperativo, falando compre, ou então se quiser vender uma ideia, faça isso. Os pronomes em segunda pessoa, né, falando com tu, com aquela pessoa com quem eu estou me comunicando, uma pontuação, perguntas diretas. E aí a gente faz isso aí apelando para que o outro receba essa mensagem e haja conforme eu quero, tá? A função referencial já é uma função mais objetiva, né? Ela concentra a finalidade dela é concentrada na mensagem. Você vê que o foco aí já é a mensagem referencial, porque a finalidade é transmitir um assunto. Por exemplo, deixa eu explicar aqui melhor para você. Por exemplo, os textos jornalísticos, ele fazem muito uso dessa função. É aquela mensagem chegar ao seu receptor, né? Uma linguagem mais pessoal, que você acredite no que está sendo dito, que você perceba que aquilo é um fato e não uma coisa que eu acho, que, né? Tipo a linguagem emotiva lá, que faz eu transmitir meus sentimentos, essas coisas, não. É bem objetivo, o sentido é denotativo, não tem imparcialidade, né? Menos parcial. A pessoa precisa ser, não é dizer o que eu penso, né? Uma notícia, uma divulgação científica. Esses textos, eles são referenciais. Lembra de referência, né? Para que a gente fala coisas assim, exatas, com exatidão. Aí eu tenho aqui a função poética, que tem muito lá, às vezes você pode confundir com a emotiva, que também, né, como a poesia traz, a música traz essa poesia. Mas aí o que acontece? Né? Ela destaca a mensagem por meio de diferentes recursos linguísticos, né? Então, tem uma questão estética aí, essa função poética. Na verdade, ela usa subjetividade, como na emotiva, tá? Linguagem figurada, né, connotativa, jogo de palavras e imagens, expressividade, existe ali um formato também a ser visualizado, tá? Então, às vezes vocês podem, de repente, fazer uma confusãozinha. E eu tenho a linguagem fática. O nome não traz para vocês... Depois que você reconhece, você entende o que isso quer dizer. Tá me ouvindo? Tá me escutando? Né? Você sabe disso, né? Isso tudo que eu falei agora faz parte de uma linguagem enfática. O que ela quer? Né? O que ela almeja? Qual é o objetivo? Né? Ela está centrada na comunicação. Né? Se a referencial a função referencial está centrada na mensagem, essa daqui tá centrada, na verdade, no canal comunicativo. Eu estou aqui falando com vocês e vamos supor que passou ali um caminhão agora. E aí eu fico na dúvida se você escutou direito. Eu digo, né? Entendeu? Quando eu começo a chamar você, meu ouvinte, né, meu leitor, né, meu interlocutor, é porque eu tô querendo ter certeza, testando esse canal, que é, né, testando se você entendeu. E aí, para isso, eu tenho que usar uma linguagem objetiva, perguntas diretas também, uso de interjeições e etc, tá? Depois eu tenho a função metalinguística. Essa aqui é bem fácil, eu acho bem tranquila. É a linguagem, seja ela qual for, né, o código que for, explicando o próprio código, tá? Então eu tenho um dicionário, por exemplo. O que o dicionário nada mais é do que a língua explicando a própria língua? Isso daí é um exemplo clássico. O livro didático é um exemplo clássico de metalinguagem, onde eu uso a língua para poder explicar a própria língua.
entendeu? Então, o destaque aí tá no código, tá? Cada um vai privilegiar alguma coisa. No caso, aí a metalinguística privilegia o código, no caso, a língua, né? Que eu já expliquei que código é a língua, tá bom? E deixa eu ver aqui. É isso. Já falei de todos. E aí agora a gente vai ver aqui a próxima, que é o módulo 11, que a gente vai falar sobre subjetividade e objetividade. Isso é bem fácil, até porque eu já venho comentando aqui ao longo dessa mesma unidade, né, da unidade do módulo 10, já vem falando sobre isso, né? A objetividade, você é objetivo, você não expõe exatamente aquilo que você pensa, mas os fatos. E subjetividade é quando você põe os seus sentimentos, o que você pensa, o que você acha. E aí essa objetividade ou subjetividade, a gente viu isso em textos jornalísticos, em 3 gêneros diferentes, que foi notícia, editorial e artigo de opinião. Então, a gente já falou de todos esses gêneros, vocês já conhecem esses gêneros, né? Aqui o objetivo não é estudar os gêneros em questão, e sim perceber a objetividade e a subjetividade em cada um deles, né? Então, o que eu vou falar para vocês? O meu né aqui, esse né, que é um saco, que na verdade, uma linguagem boa, ela não usa em espanhol a gente chama de muletilha, e em português acho que a gente chama de bengala, de ficar usando isso, né? Isso daí é chato, torna o seu texto mais chato. Quando você vai apresentar um trabalho, fica né. O professor não gosta de ouvir isso, mas a gente tem essa mania isso é a função fática, né? De você perceber se alguém tá ligado no que você está dizendo, se tá entendendo, tá bom? Então, eu tenho aqui o editorial e o artigo de opinião, que eles são do mesmo. Do uso prático nessa questão de subjetividade e objetividade. Ambos têm um grau maior de subjetividade, porque no editorial e no artigo de opinião você pode escrever em primeira pessoa, você pode dizer aquilo que você pensa, dar os seus pitacos, né? Dizer daquele jeitinho que você acha ou que você não acha, que você concorda, que você discorda. Isso é ser subjetivo. Já a notícia é o diferencial aí desses 3 gêneros. A notícia você tem muito mais objetividade. Aliás, quase que total. Não é total, porque existem alguns momentos de subjetividade, tanto que a gente até fez exercício e vimos isso em algumas passagens, mas é muito menos. Ocorre com muito menos frequência isso, né? Uma notícia, ela precisa ser objetiva, factual, ela precisa mostrar aquilo que ocorre, que acontece, sem eu dizer que eu acho que aquilo foi legal, que não foi bom, foi ruim. Não, eu só digo os fatos. Isso é uma notícia. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido e relembrado. E se precisar de mais, como eu falei, vai lá naquela aula do módulo em questão. Se não for esse, se você precisar de um outro módulo, tá tudo lá, tia deixa tudo lá para vocês terem à mão e poderem pesquisar e ouvir tudo de novo a hora que vocês quiserem. Um beijo e até breve.